Júlio, Diga, Fernando. se me permita mais uma pergunta para a Claudete, eu queria resgatar uma coisa que ela trouxe sobre Maria, quando eu fiz aquela pergunta lá atrás, e você falou que talvez, principalmente no Ocidente, por conta de uma influência de uma leitura, a maneira como que a gente vê a figura de Maria, talvez, sobretudo, mais no contexto da teologia católica, né? Isso, de certa maneira, é uma leitura desumanizada de Maria, a Maria que nós encontramos nos evangelhos, a Maria mulher, moça, né? Talvez até para os nossos olhares hoje, menina, mas uma jovem, com todas as dores, as dificuldades, as lutas, os medos que ela vivenciou. Ou seja, essa participação de uma Maria, mãe de Jesus idealizada, a gente desumanizou ela, assim como a gente faz às vezes com Jesus, né? Sim. Tem essa leitura de um olhar desumanizado. Sim, é porque ela se transformou, até sei de um padre famoso aí, que ele ficou mal visto porque ele dizia que os católicos olhavam mais para Maria do que para Jesus, quando, na verdade, eles tinham que olhar para Jesus, seguir Jesus, porque era isso que Maria fazia, apontar Jesus. Então, a Igreja Católica, que nós herdamos isso, né? Ela divinizou a Maria, né? E aí tem essa questão da idealização. Então, todas as mulheres devem ser como a Maria idealizada lá pelo catolicismo, né? E aí eu fico pensando em tudo isso que a gente está conversando, nessas Marias que estão por aí, porque eu quero trazer a questão para o social, né? Como é difícil você pensar em apoio, mesmo que seja comunitário, terapia mais difícil ainda, o que todas essas mães tão precárias, né, podem fazer. Estou pensando numa realidade bem brasileira mesmo, né? Então, essa Maria, que tem que ser aquela Maria igual a mãe de Jesus, mas ela não tem recurso nenhum para isso. A maioria delas nem o apoio do companheiro, do pai das crianças, né? Então, essa questão social, para mim, é muito espiritual, uma questão que eu faço questão de bater nessa tecla, né? Que, além das teorias todas que a gente estuda, que eu estudei, como Jung também é difícil de ler, é mais fácil se aprender Jung pelos junguianos do que por Jung, que ele divagava muito. Então, assim, mas trazer essa questão para a realidade de hoje. Então, eu chamaria isso, vamos atualizar os arquétipos e vamos pensar nessa mãe de hoje, né? A mãe povo mesmo. Como é que a gente age, o que a gente faz enquanto igreja, enquanto psicólogos, por essa realidade de hoje, por essa mãe que é convidada, estimulada a ser uma mãe ideal, uma mãe Maria, e muitas batem no peito, se dizendo mãe solo. Gente, eu acho que não há o que bater no peito, pelo contrário, é um desafio tremendo, e elas mesmas não se dão conta, né, do que isso significa. Elas consideram louvável uma coisa que é um desastre. É um desastre. Só 30 e poucos % dos lares tem uma figura masculina, um pai. Né? E eu acho que a gente, como cristãos e como profissionais da psique, temos que olhar para essas mães e o que a gente pode fazer a respeito. Né? Eu fico pensando no Maslow também, que eu gosto bastante. Como é que a gente vai espiritualizar uma família que não tem o que comer? Conquanto seja um tema da espiritualidade, né, Claudete? Sim. Eu acho que é interessante, quando a gente fala de espiritual, a gente não está falando, como dizia um velho professor meu, da espiritosfera. Né? A gente está falando aqui do nosso chão da vida. Sim. Mas é a leitura que a gente faz da vida como ela é, com os olhos do Evangelho, para essa realidade que tantas vezes é dura e difícil, né? Sim.